transforma, tua palavra liberta. Usa o teu filho para a glória e louvor do teu nome. Nós assim entregamos essa noite em tuas mãos e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, mais uma vez eu tenho meu coração transbordando em alegria, irmãos, por esse convite que mais uma vez nos foi feito, né, pelo anjo desta igreja, para nós estarmos usando aí desta responsabilidade, né, que é a de transmitir a palavra do Senhor. Amém? Eu estava ali no tempo da ministração do louvor, eu estava me derretendo na presença do Senhor, porque todas as vezes que eu vim aqui, irmãos, e o ministério de louvor está ministrando, não tem como não sentir a presença do Senhor. Sabe, nós sabemos que os levitas, que eram da família de Levi, eles exerciam o ministério levítico, o ministério de louvor, de uma maneira muito linda e muito especial, porque uma das funções dos levitas não era outra senão, através do louvor, atrair a presença do noivo para perto da noiva, e nós sentimos a presença do Senhor, nos louvores que são ministrados aqui na igreja. E eu quero já também agradecer ao pastor Marcel mais uma vez, por essa tão especial oportunidade, tá, pastor Marcel? Tá bom? Eu trago um abraço da Ângela, da missionária Ângela, para vocês, ela não pôde mais uma vez estar conosco. Eu não sei se vocês sabem, o meu sogro, com seus 93 anos de idade, ele está acamado e não sai mais da cama, tudo tem que ser feito ali para ele, e nós estamos revezando cada um, para estar ali ajudando o nosso sogro. Por isso que ela não pôde vir, tá bom, meus irmãos? Mas eu me faço portador deste abraço dela para vocês, amém? Eu louvo a Deus por cada família que está aqui representada esta noite. A minha oração continua sendo a mesma, para que Deus continue derramando mais e mais graça sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua família, amém? Vamos então à ministração da palavra de Deus. Eu sei que é culto da família, mas irmãos, na madrugada passada, eu estava ali nos meus momentos de oração, quando veio uma palavra ao meu coração, irmãos, que gerou tanta alegria, sabe? E nós aprendemos, pastor, que numa situação como essa, nós temos que buscar a Deus, ou que Deus venha nos revelar aquilo que Ele quer ministrar para a igreja, naquele momento. E eu louvo a Deus porque a palavra ela veio e gerou tanta alegria, que eu disse, a palavra é esta. E como eu gosto muito da temática, meus irmãos, se eu pudesse colocar aqui um tema para esta noite, eu colocaria o excelente caráter de Paulo. Nós vamos ministrar sobre isso nesta noite. Eu peço a você, por gentileza, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eu vou usar esse óculos aqui, irmãos, ele é meio Ray-Ban assim, porque eu estou para operar das vistas, eu ainda não operei porque a diabetes chegou a 350, mas depois de um bom tratamento já chegou a 140, glória a Deus por isso. Então nós vamos estar operando, eu creio que daqui a umas 2 semanas, aí vamos enxergar melhor, amém? Eu estava até preocupado aqui com a claridade da luz, trouxe até uma pequena lupa para mim, sabe? Para não errar em nada aqui, em nome de Jesus, amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, louvado seja Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Isto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que ainda não se encerrou. Por quê? Porque a igreja continua escrevendo Atos dos Apóstolos, amém? A história da igreja como um todo, ela vai escrevendo,
Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver o versículo de número 24 e o versículo de número 25. E assim diz a palavra do Senhor: mas em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que indo-vos, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém, queridos? Olha para cá por gentileza. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós falamos no nome do apóstolo Paulo, quando nós fazemos menção do nome do apóstolo Paulo, nós falamos de um homem que, pelo fato dele ter anunciado o reino de Deus por toda a Europa e a Ásia, foi exatamente por causa do apóstolo Paulo que o evangelho de Cristo alcançou toda aquela extensão que abrange Europa e Ásia. Eu entendo que se o apóstolo Paulo não tivesse se colocado nas mãos do Senhor, nós não teríamos hoje 14 epístolas. Se ele não tivesse se colocado, talvez não tivéssemos a epístola que ele escreveu aos Coríntios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, epístola aos Gálatas. Talvez não tivéssemos, mas nós temos acesso a essas epístolas, porque Paulo, ele, além de ter vivido experiências grandiosas com Cristo, ele escreveu essas epístolas que são conhecidas como epístolas paulinas. Paulo, em seu tempo, ele foi um dos mais importantes escritores. Paulo, em seu tempo, ele foi um teólogo bastante renomado. Paulo foi instruído, como você conhece a palavra, aos pés de Gamaliel. Ele absorveu, ele adquiriu conhecimentos que hoje são de extrema importância para todas as igrejas. O apóstolo Paulo, que tinha seus pais como judeus da família de Benjamim, o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele com muita propriedade e amor, ele falava acerca do reino de Deus. Ele ensinava a respeito do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele continua sendo um dos grandes exemplos a ser seguido por todas as igrejas de todas as épocas. Através das epístolas paulinas, a igreja no seu caminhar vai criando raiz, vai se fortalecendo através do conhecimento da verdade. E quando eu olho para o apóstolo Paulo neste tempo em que ele escreve, dizendo que em nada considero a minha vida por preciosa. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui,
estava se despedindo dos pastores e anciãos da igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo havia levantado para liderar o nosso irmão Timóteo. Então Paulo, estando em Mileto, ele chama os pastores e anciãos da igreja de Éfeso e começa a falar com eles, dizendo desta forma: mas em nada considero a minha vida por preciosa. Eu só vou considerar a minha vida por preciosa se eu fizer com amor, com determinação, tudo aquilo que aprendi. Se eu desenvolver a minha carreira de vida cristã, fazendo tudo a fim de que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Quando ele disse, mas em nada considero, Paulo estava dizendo, nada na minha vida é importante se eu não estiver determinado a fazer o melhor para que o nome dele seja glorificado. Mas em nada considero, contanto que cumpra com alegria, não pode ser com tristeza. Olha para cá, tudo que você fizer para o Senhor, faça com alegria. Se você disser para mim esta noite, pastor, eu estou liderando aí um grupo de jovens, faça com excelência. Pastor, eu estou aí cuidando de um departamento na igreja, faça o melhor que você possa fazer, porque vai estar fazendo para que o nome dele seja reconhecido e glorificado. Oh, aleluia! Então Paulo, ele carregava consigo mesmo a consciência, a certeza de que tudo que ele estava fazendo para engrandecer o nome do Senhor. Oh, aleluia! Deus seja louvado. Deixa eu colocar a lupinha aqui um pouquinho, pode? Então o apóstolo Paulo, na verdade, ele começou, ele desenvolveu e ele terminou o seu ministério honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ele priorizava o reino. Para Paulo não havia nada mais importante do que servir a Cristo. Ele tinha a convicção daquilo que ele queria. Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 38, ele se preparava ali para enfrentar as turbulências que poderiam vir contra ele no decorrer do ministério. Então ele declara, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! O cristão que entende, que reconhece a sua chamada, a sua vida com o Senhor, ele vive isso. Eu não sei que tempestade está se levantando contra a minha vida, contra o ministério, mas eu vou continuar fazendo para que ele seja glorificado. Aleluia! Oh Deus! E ele continua aqui, dizendo uma coisa interessante. Por quê, pastor? Porque ele tinha certeza do seu chamado, ele tinha a certeza que ele havia sido separado pelo Senhor. Na mesma carta aos Romanos 14:8 ele diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. E ele continua dizendo, de sorte que ou vivemos ou morremos, ou glória, somos do Senhor. Eu acredito que no processo da vida cristã, se tem uma coisa que possa encher o nosso coração de alegria, é
Lembra que uma vez eu disse aqui que eu costumo encontrar, né, na minha caminhada, algumas pessoas dizendo aqui, é só vitória. Quem já ouviu alguém declarar isso? Nenhum. Já ouviu, sim ou não? Pastor, é só vitória. Glória a Deus por isso. Mas olha para cá. Sabe o que deve ser vitória para cada um de nós? É carregar dentro do nosso peito a certeza que Paulo viveu, de que nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Isso é que é vitória. É você carregar dentro de você essa certeza, que independente do que aconteça com você ou no seu ministério, não, você vai prosseguir, porque você sabe que o Senhor está cuidando de você. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, Paulo então, ele sabia que o tempo da partida dele estava se aproximando. Porém, isso não preocupava o apóstolo Paulo. O que ele mais desejava era completar a sua carreira. O que mais ele desejava é dar sequência naquilo que ele havia proposto a fazer pelo Evangelho e para a glória do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Isto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Glórias ao nome do Senhor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Deus seja louvado. Aleluia. Isso. Versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse isto. Quero repetir. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Aleluia, aleluia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda isso no teu coração. Nós estamos dizendo que tudo que fizermos para Cristo, que seja feito o melhor. Olha para cá. Tudo o que você desejar fazer para a tua família, faça o melhor. O que você propor em seu coração fazer aos teus filhos, faça o melhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em tudo vão glorificar Cristo na tua vida. Está entendendo sim ou não? O apóstolo Paulo, quando estava aproximando, do cumprimento do seu ministério aqui na face da terra, alguns discípulos de Paulo, pastor, alguns discípulos de Paulo, sabendo de certa forma o que ia acontecer, viram para Paulo e falaram: Paulo,
Não volte, Paulo, não volte a Roma, não. Não vá a Roma, não, Paulo. Sabe por quê? Porque lá eles vão te matar, Paulo. Sabem qual foi a resposta de Paulo? Olhando firmemente para aqueles que acompanhavam a ele, ele disse: importa que eu volte lá e morra por Cristo Jesus. Aleluia. Por que excelente caráter de Paulo? Porque com Paulo, irmãos, nós como a igreja do Senhor, nós só temos que aprender. Com os homens da Bíblia, com os heróis da fé, nós apenas aprendemos. Quando eu cheguei aqui essa noite, alguém falava comigo: pastor, eu estou vivendo aí uma experiência com Deus. Experiência é coisa que, sabe, traz alegria para dentro do nosso coração, quando nós falamos de experiências com Deus. E ele disse uma coisa realmente interessante. O pastor Marcel conta para mim uma experiência que ele viveu. Olha, vai gerar uma alegria no meu coração tremenda, porque ele está vivendo a experiência dele. Mas quando você vive a sua experiência, entenda isso, vai marcar a sua vida, porque é você que viveu a experiência com ele. E não apenas vai marcar, vai transformar ainda mais. Você quer um homem da Bíblia que viveu uma experiência e foi completamente transformado? O profeta Isaías. Sim, no momento em que ele viveu a experiência com Deus, ele entendeu que a vida dele não estava boa. Ele tinha nele algo que precisava ser tratado, que é lábios impuros. Vivendo ele no meio de um povo de impuros lábios, ele precisava ser tratado. E foi justamente naquela experiência pessoal, quando ele viu o Senhor assentado em seu trono, ele foi levado a olhar para dentro dele, e ele entendeu: olha, eu sou um homem de lábios impuros, tem coisa errada aqui. E o pior é que eu estou no meio também de gente de impuros lábios, mas os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. E eu vejo isso aí como uma atitude de reconhecimento que ele precisava ter uma vida restaurada. E foi nesse momento que uma voz brada no céu e fala: olha, pega do altar aí uma brasa viva com uma tenaz, vai lá e toca nos lábios dele. E quando tocou, purificados estão os seus lábios e perdoados os seus pecados. E até então, pela história bíblica, eu entendo que Isaías não tinha ouvido a voz do Senhor. Mas no versículo seguinte ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, eu gosto de meditar, nas epístolas paulinas, nas cartas que Paulo escreve. Por quê, irmãos? Porque cada vez que eu medito eu aprendo mais, pastor. E nós, como servos do Senhor, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos aprender cada vez mais. Para quê, pastor? Principalmente para colocar em prática na nossa caminhada de vida cristã. Amém? O apóstolo Paulo, ele sempre será lembrado como um homem, que nós só podemos, tirar exemplo para a nossa vida, a respeito da vida de Paulo. Amém? Paulo foi considerado um dos maiores missionários de todo o tempo. De todo o tempo. Mas o que me admira em Paulo sempre foi a coragem que havia na vida dele. Sempre foi a determinação e a vontade de prosseguir para alcançar a coroa que estava reservada para ele. Oh, aleluia, louvado seja Deus, oh glória. Estamos quase terminando aqui. Então, e como se não bastasse, eu disse que, cumprindo ali, Paulo disse: olha, eu vou voltar a Roma, porque importa que eu volte lá e morra por Cristo. E quando a gente passa pela epístola aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, Paulo expressa algo muito poderoso, algo tremendo, quando ele diz: olha, já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas olha, Cristo vive em mim. Quem tem Cristo vivendo aí na sua vida, dá glória aí. Tá? Ele está, pode acreditar que ele está. Aleluia, amém. Então, irmãos, vamos prosseguir, como diz a própria palavra,
desenvolvendo o nosso ministério, crescendo no conhecimento e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei o quanto eu preciso crescer no conhecimento. Vocês não têm ideia, irmãos, né? O que é estar aqui atrás de um altar, de um púlpito? As pernas chegam sim, irmãos, chegam a tremer, porque nós não vamos aqui falar, né, de outra coisa senão da poderosa palavra de Deus. Esta palavra que todas as vezes que encontra um coração, essa palavra traz mudança para a vida das pessoas, mudança, traz transformação. Por isso que ela é viva e eficaz. Ela produz um grande efeito aonde ela chega. Amém, queridos? Eu disse que não ia demorar muito, a palavra rápida. Amém? O excelente caráter de Paulo, homem de Deus, homem que nos ensinou muito e nos ensina através das epístolas que ele escreveu. Amém? E lembrando que o apóstolo Paulo não escreveu na mesa de uma copa, tomando um sorvete de creme, um sorvete de, como é que fala, de flocos, não. A maior parte das epístolas ele escreveu dentro da prisão. E o desejo de Paulo, o amor de Paulo, era que essas epístolas chegassem ao conhecimento de todos, e elas chegaram ao nosso conhecimento. Amém? Fique de pé, por favor. Pastor Marcel, por gentileza, vem cá, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém, pastor Marcel? Glória a Deus. Amém. Eu deixo o senhor para fazer considerações finais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos foram abençoados com essa palavra? Vamos orar em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos lembra a renunciar. Como Paulo, uma inspiração para nós, trazendo esse ensinamento ao nosso coração. Eu não tenho a minha vida por preciosa, o que eu quero é completar a carreira. Deus, em nome de Jesus, não adianta nós termos sucesso aqui na terra, sermos bem-sucedidos em nossas empresas, naquilo que fazemos, Senhor, naquilo que executamos, mas se o ministério, a carreira qual o Senhor preparou para nós, vier ficar de lado, não vai ter sentido algum. Pai, nos ensina, Senhor, a negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso eu, para que possamos, ó Pai, viver para o Teu nome. E assim como Ele mesmo declarou na Tua palavra, já estou crucificado com Cristo. Senhor, nos ensina a morrer para nós mesmos, nos ensina a morrer para o nosso eu, que vivamos para o louvor e a glória do Teu nome. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, toca a vida de cada um dos meus irmãos, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos, e que possamos relembrar, Senhor, que estamos numa caminhada rumo ao céu, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu servo, Pai, a qual traz essa palavra ao nosso coração, e continue falando aos nossos corações. Pai, que seja essa palavra de inspiração para a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Finalzinho do culto agora eu tenho uma breve reunião, líderes de célula, anfitriões, algumas pessoas que estão liderando alguns trabalhos, diáconos, é coisa rápida, e eu quero falar com vocês, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e a igreja diz, amém. Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Está encerrado. Dê um abraço nos 4 ou 5 irmãos aí.